Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Não, para aí. Vamos começar de novo. Essa introdução já está bem antiga, né, pessoal? Acredito que vocês já me conheçam, eu sou o Diego Costa, né? Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal. E desde 2014 eu faço vídeos aqui no YouTube no canal Projeto Root. Essa introdução aí de olá, seja bem-vindo, eu acho que eu vou ir melhorando aos poucos, né? Porque eu sempre pensei em falar olá, seja bem-vindo, mas eu acho que depois de mais de 200 vídeos isso já ficou um pouco repetitivo, né? Então quem tiver uma sugestão aí de abertura pode enviar para contato@projetoroot.com.br ou até mesmo aí nos comentários aí do canal, tá? Mas se você chegou agora aqui, né, então fique bem à vontade no nosso canal, o canal já desde 2014 aí produzindo vídeo, e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que eu utilizei há algum tempo numa empresa. Tá? Bom, geralmente eu trago vídeos para vocês aqui de conteúdos que agreguem conhecimento e que eu tenha utilizado pelo menos para que eu tenha noção da ferramenta, para que eu tenha embasamento teórico e até mesmo para que a ferramenta seja realmente utilizada aí por vocês. Não adianta nada trazer uma ferramenta que já está descontinuada ou que tem pouco engajamento, ou uma ferramenta que não é de cunho aí tão profissional, né? Então por isso que eu acabo optando sempre em fazer vídeos de ferramentas que eu acabei utilizando em algum momento da minha vida profissional. Tá? Então eu hoje vou falar um pouco da ferramenta GitLab, como vocês já viram no título aí do vídeo. E essa ferramenta eu utilizei numa empresa, tá? Eu não utilizei ela para o âmbito de desenvolvimento, mas sim o processo de instalação da ferramenta, né? Então eu tive que instalar em alguns servidores para os desenvolvedores utilizar. Hoje em dia essa ferramenta ela teve novos braços, né, ou branches, digamos assim, né, onde ela atende um público hoje mais da área de DevOps também. Tá? Naquela época onde eu instalei essa ferramenta, onde o pessoal da empresa onde eu trabalhei utilizava, era mais para questão de códigos mesmo, né? E não é, claro que, né, que não é diferente hoje em dia. Hoje em dia o pessoal utiliza ela para desenvolvimento também, mas muito dessa galera acabou migrando para a área de DevOps e acaba utilizando essa ferramenta como um centralizador, digamos assim, de conteúdo, tá? Então hoje em dia é bem comum que as empresas optem em ter um sistema que possa gerenciar ou versionar o seu código, e na área de DevOps aí não é diferente, tá, pessoal? Então quando tu vai fazer um script, ou vai fazer toda a orquestração de servidores, seja ele Docker, virtualizador, o que for, tu precisa então ter uma maneira de gerenciar de maneira mais ágil, e talvez o uso de ferramentas como o GitLab possam aí vir a ser uma alternativa viável para tua empresa ou para o teu laboratório ou o que for. Tá? Eu sei que o pessoal reclama aí que os vídeos são longos, né? Mas infelizmente, na minha humilde opinião, não tem como eu trazer um conteúdo de validade para vocês, um conteúdo interessante, sem que o vídeo fique extenso, né? Se fosse uma receita de bolo, seria muito simples, levaria 5 minutos ou até menos para mostrar o processo de instalação, mas eu não iria comentar com vocês, eu não ia conversar com vocês, e isso aí para mim é o que gera valor ao conteúdo que está sendo colocado no YouTube para vocês. Tá? Indiferentemente de outros canais, nós acreditamos aqui que o valor está no conteúdo passado, mas também nas informações que complementam esse conteúdo. Tá? Então eu acredito aí que muitos vão achar o vídeo longo, mas não se preocupem, tem muito tutorial na internet. O Projeto Root ele não vai ser um canal igual aos outros, então o propósito é sempre fazer essa introdução sobre a ferramenta, para que ela serviu na minha visão, para que eu utilizei ela, onde eu utilizei ela. Claro que eu não posso comentar algumas coisas das empresas, né, até por questões éticas e profissionais, mas quando eu falo de alguma ferramenta, em algum momento eu já acabei utilizando essa ferramenta. Tá? E o GitLab não é diferente dessas ferramentas que eu acabei utilizando. Tá? Então fica aqui para vocês, tá? A primeira introdução aqui do vídeo, e aproveitando que eu estou gravando de um modo diferente agora, tá, gente? Então aqui eu tenho um fundo verde, né? Ou o famoso chroma key. Então eu estou aí no meu quarto aí, um quarto bem bonito, né? Bem bacana, né? Então imaginem que
esteja num quarto bacana assim também, né? Não é tanto assim o meu estúdio aqui, mas eu vou mudar, alternando isso aí conforme eu vou gravando os vídeos. Tá, pessoal? Então, sem muitas delongas, já que eu já fiz uma introdução demasiadamente grande, vamos direto então ao conteúdo aí do GitLab. Tá? Então, apenas para que fique ciente aí o que é o GitLab, né? Na verdade, o GitLab ele é uma plataforma interna, geralmente é interna, pode ser externa também, mas ela reúne os códigos como eu acabei de comentar com vocês. Mas tem que entender que o conceito do GitLab ele vem do Git, né, que é, na verdade, um sistema de controle de versões distribuído, usando principalmente no desenvolvimento de software. Eu acabei de comentar isso aí para vocês, tá? Mas pode ser usado para registrar o histórico de edições de qualquer tipo de arquivo. Indiferentemente se é um programa, tu pode utilizar o Git para fazer qualquer tipo de versionamento, né? Seja ele de um arquivo de código, né? Ou até mesmo de um documento, enfim. O Git foi inicialmente projetado e desenvolvido por Linus Torvalds, tá? Hoje ele já está em open source, na verdade ele já foi concebido na questão de open source, mas o Linus Torvalds, quando começou a distribuir o Linux, houve a necessidade de fazer um versionamento ali do código, né? E eles utilizavam na época outros códigos como BitKeeper. Na verdade, então o Linus Torvalds viu a necessidade de um software melhor que o BitKeeper para fazer o versionamento. Foi aí que então em 2005 é que ele surgiu com a proposta do Git. Então, o que é o Git? Na verdade, ele é o programa, o software que vai versionar. E o que tem a ver o Git com o GitLab? Bom, você já deve ter ouvido falar no GitHub. O GitHub, na verdade, é uma plataforma que hospeda os seus códigos em Git. Então ele vai hospedar os seus códigos lá. O problema do GitHub é que ele é de uso externo, ou seja, e ele é público, né? Ou seja, ele é público. Então qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor, qualquer empresa que colocar o seu código lá, ele fica público. Ah, mas tem um modo privado, sim, mas ele é pago. E mesmo assim, o modo privado, tu está armazenando os teus códigos no servidor de alguém. Tu não tem o controle de onde é armazenado os teus códigos. Então, por isso que o GitLab vem para quê? Para que eu consiga ter dentro da minha infraestrutura o versionamento de código, né, de arquivos, mas com o controle também interno da empresa. Então eu posso ter a minha equipe de desenvolvedores desenvolvendo código e versionando esse código em cima da plataforma do GitLab que está dentro da minha infraestrutura. Então eu posso ter controles de versões dentro da minha infra e, obviamente, que se eu quiser permitir o acesso público eu posso, mas não necessariamente vai ficar público. Então com isso eu consigo diferenciar o GitHub do GitLab. Então o GitHub é como se fosse uma plataforma que fica hospedando várias empresas, desenvolvedores, equipes de desenvolvimento, os seus códigos. Já o GitLab, eu vou ter um servidor instalado, eu vou ter toda a política de segurança da informação, todas as questões de restrições de acesso dentro da minha infraestrutura para que eu possa restringir o acesso ao meu versionamento de código. Tá ok, pessoal? Então, tendo isso como introdução, esse é a utilidade do GitLab e qual é a diferença dela com o GitHub. Tá? Muitas pessoas não sabem diferenciar. É claro que o GitLab também fornece o serviço de hospedagem dentro da própria infraestrutura deles, mas eles têm a versão open source que você pode baixar e instalar no seu servidor. Essa é a diferença entre o GitHub e o GitLab. Tá ok? Então, feito aí toda essa introdução eterna aí para vocês, agora eu vou mudar o meu setup aqui para mostrar para vocês a instalação do GitLab. Então eu estou aí com a minha área de trabalho pegando fogo aí, tá? Mas eu deixei aqui. Então, pessoal, tem a falta de costume de ler a descrição. Então, por favor, leiam a descrição que vai estar tudo ali, tá, pessoal? Então, se antenem aí. Como eu estou editando agora a wiki do projeto root, tá? Então eu não publiquei ainda, tá? Estou criando aqui a entrada GitLab, tá? Mas quando vocês verem o vídeo aí já vai estar lá disponível para vocês, tá? Então por isso ficou aqui essas mensagens em vermelho aqui, mas não se preocupem não, porque eu estou editando ela ainda. Então eu deixei aqui o sobre, né, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então apenas informações introdutórias aqui, o que eu acabei de comentar, não vou reler, mas fica aqui para vocês a guia sobre, para vocês entenderem
novamente o que é o GitLab, tá? O site oficial do GitLab é gitlab.com, então abrindo aqui ele vai abrir a página do GitLab, tá aqui, ele tem esse símbolozinho aqui, que tem todas as questões aqui, os preços, quando se fala em pricing, né, o preço, é porque eles podem hospedar o teu serviço lá. Então tu tem o GitLab Enterprise, tu tem o GitLab Community, né? Então essa é a diferença. O Community você vai poder instalar no seu servidor, tá? Que é o que no nosso caso agora, nós vamos fazer essa instalação. Aqui também eu deixei a documentação, então, para quem quer utilizar com Docker, tá? Hoje também é muito comum o pessoal utilizar o próprio GitLab para fornecer as suas máquinas, né? seus containers dentro do Docker, tá? Então é interessante dar uma olhada nessa documentação também, para quem utiliza o Docker aí. É interessante já utilizar o GitLab também para fazer essa integração. Uma das coisas que o GitLab acabou trazendo com o passar do tempo é a questão de integração contínua e entrega contínua. Esse CI/CD aqui, seria isso daí, Então nós temos aqui a integração contínua, a entrega contínua e o desenvolvimento, né, o deployment contínuo. Então são questões de desenvolvimento ágil aí que a galera do DevOps tanto busca dentro da infraestrutura, tá? Então para quem aí almeja trabalhar com DevOps, tem que ter ciência que tem que trabalhar com essa sigla aqui, CI/CD, tá? Então é interessante que vocês deem uma lida para quem quiser aí trabalhar. Eu não vou, nesse momento, não vou trabalhar com o GitLab CI/CD, tá? Não é o momento, tá, para fazer esse tipo de vídeo. Então depois, futuramente, talvez eu venha trabalhar com CI/CD dentro do GitLab. Tá, ok, pessoal? Então eu deixei a documentação aqui para vocês terem uma ciência da integração contínua e da entrega contínua. Questões também, aqui essa parte vermelha aqui, depois que vai aparecer o vídeo para vocês, não tem o link aqui daqui. E vamos propriamente para a instalação. Antes de mais nada, nós temos duas possibilidades agora no momento, tá? É fazer a instalação no CentOS ou fazer a instalação no Debian. Eu documentei o processo nos dois, tá? Tanto no CentOS como no Debian. Como eu estou acostumado a fazer vídeos aqui no canal em Debian primeiro e depois, se solicitado, eu faço em CentOS, eu vou fazer esse procedimento aqui em Debian, tá? No Debian 10. E se depois o pessoal quiser ir, eu faço no CentOS, mas a instalação ela é igual para ambos os sistemas. É claro que mudando de apt-get para yum, o resto é basicamente igual. Ajuste dos sistemas, é importante nós verificarmos o IP do servidor que nós vamos instalar, né? E aqui está o comando ifconfig, tá? Deixa eu trazer aqui o meu servidor, uma máquina virtual. Tá aqui a máquina virtual. Eu vou logar aqui como root nessa máquina virtual para fazer então a utilização aqui do comando ifconfig. Tá? Vamos ver se eu consigo deixar ambos aqui na tela. Primeiramente eu só preciso saber o ifconfig aqui, Então ifconfig. O meu IP então é 192.168.201.136. Beleza, então eu vou minimizar agora aqui e vou abrir um terminal aqui. Vou abrir um terminal, vou aumentar aqui o tamanho da fonte para que vocês consigam enxergar aí. Opa, acho que foi demais. Obviamente que eu vou dar um SSH para esse servidor. Então SSH root @192.168.201.136. Vamos digitar a senha de root. Ok. Só para que fique bem claro, ifconfig, então eu tenho aqui o meu endereço 192.168.201.136 e eu tenho agora que fazer os ajustes dos hostname, tá aqui, tá bem aqui na tela para vocês, ajustar os hosts, Então eu tenho que ajustar o nome do meu host, o hostname e os hosts, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser então editar o arquivo, tá? nano/etc/hostname. Por que é importante alterar o nome do servidor? Porque senão ele fica com um nome genérico e dependendo da tua infra ele não vai fazer a resolução de nomes e vai acabar conflitando com algum nome genérico na rede. Então é importante que nós tenhamos aqui cadastrado um nome padrão para esse servidor. Então eu vou botar GitLab. Eu poderia botar outro nome, mas vou botar GitLab. Tá? Vou sair e salvar. Também vou editar os meus hosts. Para quê? Para que aqui o 127.0.1.1 tenha o nome de GitLab. Tá? O localhost aqui não tem problema. Posso deixar assim, o restante também não tem problema. Ok. Feito isso,
eu preciso rodar uma atualização do meu sistema. Então, para que eu possa instalar corretamente o meu servidor, eu vou precisar fazer uma atualização do meu sistema. Então, eu vou atualizar ele por completo, utilizando essa única linha. Então, agora eu posso maximizar aqui porque ele vai rodar bastante coisa aqui, ó. Então, ele quer atualizar algumas libs, ó, libcur 3 GNU TLS, vamos atualizar e vamos continuar com a atualização do nosso sistema. É importante estar com o sistema atualizado, justamente porque algumas dependências podem ser necessárias. Ó. Nesse caso aqui, como é um Debian 10, ele não tinha muita necessidade de update. Bom, próximo passo então é sim fazer a instalação. Tá? Então deixa eu comentar para vocês aqui esse procedimento. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, ó. Vai ficar bem grande aqui, mas é bom porque aí vocês enxergam direitinho. Tá? Então vamos lá, instalação para Debian 10, tá aqui, ó, instalação Debian 10. A instalação Debian 10 ela vai fazer o seguinte comando, ó, apt-get install com o parâmetro "-y", ou seja, ele já vai instalar, sem me perguntar, o curly, um obséquio aqui, ó. As pessoas acabam dizendo que os vídeos são grandes, mas eu gosto de comentar algumas curiosidades, né? Então muita gente manda instalar o curly, mas não sabe o que é o curly, tá? O que é o curly? Na verdade, esse nome eu não sei se é pronunciado assim corretamente lá pelos desenvolvedores, por quem realmente desenvolveu o projeto. Mas ele comumente foi chamado aí na internet de curly. Eu ouço várias pessoas da área chamar como curly. Mas na verdade, se vocês notarem, ele é um navegador, né, digamos assim, um navegador no shell. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, aqui eu estou instalando o pacote junto com o OpenSSH Server e os meus certificados e mais o postfix, tá? Quando eu dou esse EE comercial aqui, significa que eu quero encadear um comando depois disso aqui. Então, depois do apt-get install "-y" e esses softwares que estão aqui, eu quero executar, ó, o curly e um HTTPS aqui, ó, então uma URL. Então, se vocês notarem, C, ó, é de client URL. Ó, um client de URL e aqui está a minha URL. E coincidentemente no mundo do software livre é muito interessante isso, porque geralmente os nomes eles têm alguns significados, como GNU, né? GNU is not Unix, tá? Então o próprio G já quer dizer que é GNU, tá? E no caso do C aqui, que vem de client, ele também está especificando a linguagem que ele é desenvolvido. Ele foi escrito em C. Então o C ele é de client e também ele é especificando que foi desenvolvido na linguagem C. São informações adicionais que às vezes, se eu fizesse um vídeo de 5 minutos, não teria como explicar essas questões. E é importante para vocês saberem amanhã ou depois, o que é o curly? Né? O curly, o que é? Ele é um client de URL, questão de concurso. Então olha só, Projeto Root ajudando você a passar em concurso também. Então o C vem de linguagem C e de client. Client URL e aqui eu passo uma URL. O que eu quero fazer com essa URL? Bom, tá aqui toda a URL, ó, tá? Se eu abrir essa URL aqui no navegador, eu vou abrir ela aqui numa nova aba. Notem que ele pede para fazer um download de um shell script, ó. Se eu abrir ele no meu editor, ó, ele vai dizer tudo que o script vai fazer, ó. Vai detectar o sistema, vai instalar alguns pacotes. Ó, então tem muita coisa que ele vai fazer aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, vocês podem debugar bastante esse shell script aqui. O mundo do software livre é muito bom por isso, porque vocês conseguem obter mais informações de muita coisa, né? Então quem ficar desconfiado de algum script pode, né, acessar ele, né, no caso aqui script.deb.sh, e pode fazer a visualização do que o script vai fazer no seu equipamento, né, no seu servidor. Tá, mas e o que ele vai fazer então? Notem que eu tenho um pipe aqui e depois bash. Quando eu faço esse pipe bash, eu quero dizer que a saída do meu curly vai ser jogar para um bash, ou seja, ele vai executar o meu shell. Ao invés dele salvar como ele fez no navegador, ele já vai executar aquele shell script no meu bash. Tá? Então muita gente não sabe o que faz esse parâmetro pipe bash. Na verdade, o pipe bash vai executar o meu shell script, ao invés de fazer o download, aí eu ter que dar permissão de execução, para depois digitar ponto barra o nome do meu SH, eu já rodo direto com o pipe bash, ele já entende que é para executar aquele script. Então dessa maneira eu vou fazer a instalação, ó.
tá? Então primeiro eu vou fazer a instalação dos aplicativos, né, dos softwares que eu vou precisar para usar o meu servidor de Git, tá, o GitLab, e eu já vou fazer o processo de instalação usando o curly e jogando para o meu bash aquele script ali. Então se eu copiar ele e colar lá no meu terminal, deixa eu maximizar aqui para ficar bem interessante para vocês aí. Deixa eu dar um clear, ok. Tá muito pequena essa fonte aqui, né? Então vamos dar um aqui, acho que ficou melhor. Então aí eu vou rodar isso aí de uma vez só, tá? Se eu tirar o pipe bash, o que que acontece? Ele vai executar tudo, só que ele vai fazer, ele vai exibir o script na tela e não fazer nada. Ele vai, como se ele estivesse lendo apenas o script, mas sem executar. Então quando eu dou o pipe bash, ele vai fazer a execução. Vamos ver isso aí acontecendo nesse momento, ó. Ele vai fazer a instalação de algumas dependências. Nesse caso aqui, como eu estou rodando numa VM, numa máquina que é para testes, eu não vou configurar o meu servidor de e-mail, tá? Então eu vou botar apenas local aqui, ó, apenas para que ele entregue localmente o meu sistema de e-mail. Ou seja, quando o Git for disparar, o GitLab lá for disparar e-mail, vai ficar só local, tá? É óbvio que se isso aqui estivesse rodando dentro de uma infraestrutura, que tivesse conexões externas, por exemplo, eu tenho um servidor de e-mail, enfim, eu posso configurar ele aqui conforme a minha necessidade. Tá? No caso aqui, ó, é mensagem local, é entregue apenas para os usuários locais, não há rede. Tá? Então, ok. Tá? Qual é o nome do meu sistema de e-mail? Então, no caso aqui, eu vou botar então gitlab.lan. Esse é o nome do meu GitLab, gitlab.lan. Ok. E agora ele está fazendo a instalação do curly, ó, descompactando, está instalando o SSL cert, o postfix, para fazer a entrega de e-mails, mesmo que local. E agora eu vou conseguir fazer a execução do script. Tá, só aguardar ele terminar. Ó, nota que ele já baixou o script e já está executando ele, ó. Aqui eu consigo ver que ele baixou. Ele leu o script quando ele colocou aqui, ó. Tá aqui o script, a velocidade dele foi segundos, né? Poucos segundos, e depois ele já começou a executar ele, ó. Agora ele está instalando. A instalação do GitLab, ela é de fato uma instalação que demora um bocado, tá, gente? Então, provavelmente eu vou ter que cortar o vídeo em algum momento, tá? Mas assim que terminar esse procedimento aqui é que ele vai demorar, tá? Então vamos aguardar ele fazer esse procedimento, tá? Ele está baixando todas as dependências que no Shell Script tem. Se vocês quiserem saber quais são, como eu falei, ele baixa no script, no navegador, né? Podem baixar no seu computador e analisar ele debugando e vendo quais os pacotes ele vai instalando, quais os pacotes que ele pega dos repositórios padrões do servidor, né, do Debian 10 nesse caso, e quais pacotes ele vai adicionando ali, né? Então são uma porção de pacotes que ele vai adicionando dentro do teu sistema operacional, tá? Tudo isso para deixar o teu servidor Debian 10, que antes não tinha nada instalado, né, só o servidor base, com o GitLab já funcionando. Tá? Notem que aqui na wiki, enquanto ele instala aí, ó, eu tenho alguns parâmetros aqui, ó, para ele fazer a instalação do GitLab. Tá? Então aqui é só as dependências do GitLab, para que ele funcione na hora da instalação. Esse procedimento aqui não é o que demora mais. Pronto, ó, aqui ele já concluiu, tá? Lembrando que, como eu comentei, ele instalou um repositório, ó, então se eu olhar aí dentro de sources.list.d, eu tenho agora o meu repositório do GitLab CE, e CE vem de Community Edition, ou seja, é a versão comunitária. Tem a EE, que é a versão Enterprise, tá? Então tomem nota aí, tá? Se tiver a versão EE, vocês vão ter que fazer o licenciamento dele. A versão Community não. A versão Community ela é open source e livre, tá? Então, vocês podem fazer a instalação aí. Tanto da open source quanto da Enterprise, o procedimento de instalação é igual. Só muda que ao invés dele instalar a versão Enterprise, nesse caso nós vamos instalar a versão
Community. E onde que é visto isso? Nessa linha aqui, ó. Nesse caso, tá, eu tenho que baixar aqui, olha aqui, ó. Aqui ele está botando o repositório CE, primeira coisa aqui, ó. Eu poderia mudar aqui para EE, esse shell script, ele iria baixar a versão Enterprise. Se eu copiar esse endereço aqui, ó, só para vocês entenderem bem, olha o vídeo longo, gente, mas eu preciso explicar. Se eu copiar aqui, ó, e botar EE, eu vou ter um outro script, tá? Eu vou abrir novamente. E aqui é a versão, no caso, Enterprise. Ele vai fazer todo o mesmo procedimento, só que com os parâmetros para a Enterprise, tá? Então aí depois vai ter que ter o licenciamento do software, né? A parte de pricing lá, né? Para ver os preços. E aqui, external URL. Nesse caso aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu posso usar external underline URL, isso aqui vai ser uma variável, onde eu vou colocar o nome do meu domínio. Por exemplo, se eu tivesse um domínio lá numa Amazon da vida, se eu tivesse um domínio, mesmo que interno num servidor, mas eu quisesse apontar para um nome, nesse caso eu vou usar essa primeira linha aqui, tá? Então lembrando, aqui é para mim deixar uma variável no sistema, no ambiente, tá? Com o nome do meu servidor, tá? Então http://gitlab.domínio.com.br, e aí ele vai usar o apt-get install com o GitLab CE, gente, olha só, CE, Community Edition. Estou frisando porque talvez alguns vão questionar, mas eu queria instalar a versão Enterprise, beleza. Troca aqui de CE para EE e troca aqui de CE para EE, só isso, tá? No nosso caso aqui, como eu tenho uma rede interna no VirtualBox, eu tenho a questão da máquina virtual aqui, eu vou utilizar essa segunda maneira. Então se vocês quiserem fazer algum laboratório, podem fazer dessa segunda maneira aqui, ó. Então vai ser external URL, o http:// e o IP do servidor, e depois o apt-get install GitLab CE. Então eu vou copiar, só para ele não dar um enter aqui, eu vou botar um comentário, porque quando eu colar aqui, provavelmente ele possa dar um enter. Ó, não deu, tá, tudo bem. Ó, vou alterar aqui esse IP underline do server para 192.168.201.136, que é o IP, 136, que é o IP do meu servidor. Agora eu vou tirar esse comentário aqui e vou apertar Enter, tá? No momento que eu apertar Enter, ele vai declarar uma variável de ambiente chamada external underline URL com este endereço aqui, http:// e o meu IP. E depois ele vai rodar um apt-get install GitLab CE para fazer a instalação do GitLab. Até o momento nós não instalamos o GitLab, gente, tá? Então, frisando, nós só apontamos os repositórios do GitLab Community dentro do nosso sistema e instalando algumas dependências necessárias para que o GitLab funcione, como o caso do postfix para ele fazer a entrega de e-mails. Só isso, tá? Nesse momento agora nós vamos fazer a instalação do GitLab. Esse procedimento sim vai demorar, tá? Talvez demore algumas horas, tá? Por quê? Porque o GitLab é um sistema pesado para uma máquina virtual, para estar hospedada num computador normal. Ele geralmente é utilizado em hardwares que são mais parrudos, ou seja, podem ser até VMs, né? Mas num hardware específico, dentro de um servidor com 16 GB de memória, enfim. Tá? Eu hoje estou numa máquina com 8 GB de memória RAM. Essa minha VM, ela tem cerca de 8 GB ou 9 GB. Vamos ver aqui que eu botei 9 GB de memória RAM, tá? Então, é claro, eu estou usando a VirtualBox só para testes. Então, o ideal seria rodar dentro de um servidor. Até se alguém quiser rodar em Docker, pode rodar o GitLab em Docker tranquilamente, não tem problema nenhum. No nosso caso aqui, nós vamos rodar ele dentro de uma estrutura de VirtualBox. Apenas isso para teste, tá? Ao apertar Enter, ele vai então começar a fazer o download. Notem que ele precisa baixar 766 MB e que depois vai se transformar em 2 GB, 2000 megas, ó, tá? Então lembrando que por isso que ele é demorado mesmo, tá? Da outra vez que eu fiz a instalação aqui, o primeiro laboratório, levou cerca de 2 horas para ele terminar esse processo. Assim que ele terminar de fazer o download, eu vou então parar a gravação, tá? E no momento que ele voltar aqui, eu vou fazer um corte,
tá? Para que eu possa deixar o vídeo menor possível para vocês, tá? Já que o pessoal acaba relatando aí que os vídeos são grandes demais, eu vou tentar diminuir aí esse efeito, cortando essa parte da instalação aqui do download e de todo o procedimento. Porque se vocês notarem na Wiki, depois nós temos alguns extras aqui que só depois da instalação é possível fazer a instalação desses extras. Tá? E logo abaixo eu já mostro como instalar no CentOS, segue o mesmo exemplo para o CentOS, fazer a configuração do IP do hostname, fazer a instalação de algumas dependências. Aqui a única coisa que é diferente aqui seria a questão do firewall, então nós temos que adicionar a porta HTTP e o serviço de HTTPS também no firewall, tá? E startar ele, e depois o postfix da mesma maneira. Mas o script também, eu vou baixar, passando um parâmetro para o bash fazer a instalação, e depois utilizar o yum install GitLab CE para fazer a instalação, apontando aí para o meu endereço aqui do IP. Tá ok, pessoal? Então, da mesma maneira, ó, aqui já os extras para o CentOS também, mesma coisa, tá? Eu vou aguardar o procedimento ali e retorno aqui para vocês para fazer a utilização já do GitLab. Vamos aguardar aí o término da instalação e assim que ele terminar eu retorno aqui para vocês. Então nesse momento ele acabou de fazer o download, ó, então levou 10 minutos para fazer esse download. Tá? Então agora ele vai fazer o processo de descompactar, ou seja, ele vai instalar o GitLab CE na versão 12.8.1. Tá aqui a versão. Tá? Então se atentem à versão. Tá? Essa aqui é a versão mais atual. Posteriormente ele pode vir a ser atualizado também, tá, pessoal? Então tem que se ligar sempre na versão que está se utilizando para ver se é a última. É claro, quando se faz a instalação, ele pega essencialmente a última versão, tá? Então, posteriormente a gente vai ver se tem atualização e se tiver, nós vamos fazer a atualização também do GitLab, tá? Então, em breve eu volto aqui para mostrar aí o processo de instalação. Bom, pessoal, depois de algumas horas eu acabei saindo, né? Então, estou terminando esse vídeo em outro momento, mas depois de algumas horas ele concluiu a instalação. Então agora o procedimento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações em relação ao GitLab no processo de instalação. Ele mostra alguns serviços, ó, então notem que por isso que ele requer bastante recursos de hardware, ó, porque ele tem diversos serviços sendo ativos. Então por isso que com uma máquina com poucos recursos ela fica mais lenta. Tanto o funcionamento quanto a instalação ela tende a demorar muito mais a instalação, e o funcionamento não é o ideal. Então o ideal é tu ter uma máquina com mais recursos de processamento, memória e armazenamento. Tá? Então vocês podem ver que ele tem alguns serviços como o gerenciador de alerta, o GitLab Exporter, GitLab Workhorse, Grafana, LogRotate, Nginx, o PostgreSQL, ó, Prometheus para monitoramento, Unicorn, que é o processo central do GitLab, enfim. Então tem diversos recursos aqui sendo utilizados, né? Então por isso que a instalação ela é demorada e por isso também que precisa ter um hardware de porte maior, tá? É claro que como nós estamos fazendo aí num servidor de ambiente de teste virtualizado, no VirtualBox, aqui não tem problema, mas em produção requer aí um servidor com um hardware mais possante, tá? Digamos que tu pode rodar em Docker, né? Pode rodar essa aplicação em Docker e tudo mais, mas requer mais recursos do teu computador, do teu servidor. Então, quando tu for rodar lá em Docker, tu tem que verificar se há recursos disponíveis, porque senão ele vai começar a levantar containers e o serviço do GitLab talvez não seja inicializado corretamente. Tá? Então, notem que ele passou por diversos procedimentos aqui, ele fez a instalação do banco de dados, enfim, ele fez diversas modificações no nosso sistema, tá? Então aqui, ó, aqui a questão do banco de dados, ó, então tem toda a questão, ó, desde o momento que eu fiz o procedimento da instalação, ó, até lá o final, tá? Então é bastante demorado por esse motivo, porque ele faz diversas modificações. Mas depois de instalado, a gente não tem que
lidar com isso aqui. Isso aqui é só, eu só estou mostrando para vocês entenderem o procedimento. Deixa eu botar aqui para baixo e limpar minha tela aqui. Inclusive até eu verifiquei que o hostname não foi alterado ainda, né? Então, o recomendado depois da instalação é fazer o restart do serviço do GitLab, tá? Como está aqui, ó, depois da instalação, tá? Tem esse extras aqui que eu já vou mostrar para vocês, mas se vocês notarem aqui, eu tenho um CLI aqui, ó, tá? Até eu botei o link para documentação já, tá? Então, por quê? Porque se vocês quiserem obter informações, cliquem aqui e aqui ele vai dar algumas informações sobre os serviços, para verificar os status do serviço, os logs, o start, stop, restart de serviço, enfim, tá? Algumas informações são interessantes dar uma olhadinha por aqui. Bom, se eu quiser reconfigurar o meu GitLab, olha, eu esqueci de colocar o parâmetro da URL lá corretamente, eu posso rodar esse comando aqui e ele vai fazer novamente a reconfiguração do meu GitLab. Caso eu queira apenas verificar os serviços, eu posso pegar esse comando, tá, que é o service list, e vou colar aqui, ó. Ele vai mostrar quais os serviços estão aqui no meu GitLab, tá? Se eu quiser verificar os status desses do GitLab, eu vou dar o GitLab CTL status e ele vai mostrar se os serviços que eu listei aqui em cima estão start, né? Ou seja, ó, run, o Alert Manager, e aqui tem o PID dele, ó, tá? Então aqui tem quantos segundos, o log, o PID, enfim, todos os serviços que compõem o GitLab estão sendo executados. Então nesse momento eu posso sim já abrir no meu navegador e utilizar o meu GitLab, tá? Eu já posso vir aqui no navegador e digitar o endereço, tá? Que é o endereço IP, que nós configuramos ele, tá? Lembrando que nós utilizamos aqui, cadê aqui? Nós utilizamos ele através desse procedimento de instalação, então IP do server, então lembrando, vou voltar aqui novamente, IP do server, ifconfig, ele vai mostrar o meu IP, então o meu IP é esse aqui. Se eu executar esse IP aqui no navegador, ele tem que abrir o meu GitLab, ó. Então ele vai abrir aqui o GitLab, pronto, ele já está funcionando, tá? Caso eu queira fazer alguma modificação e tudo mais, eu posso então rodar esse comando aqui, deixa eu voltar aqui na wiki, o reconfigure, e eu posso rodar ele para fazer uma reconfiguração do meu GitLab, tá? Ele vai verificar aqui alguns serviços, tá? Vai verificar todas as dependências e vai rodar de novo a reconfiguração. Bom, mas então, que reconfiguração que ele fez? Bom, todo o GitLab, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que eu deixei aqui na wiki, eu já vou passar para cá, ó. Como por exemplo, dúvida, posso mudar a URL? Sim, para tal faça, eu preciso dar um stop no Unicorn, no Sidekick, e aí eu faço a edição desse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, eu vou mostrar para vocês, não vou modificar ele no momento. Esse arquivo aqui é onde está toda a configuração do meu GitLab. Então se eu mudar, ó, external URL aqui, ó, tá? Eu posso mudar, porém eu preciso rodar que ele reconfigure para que ele sete todas as variáveis do GitLab para essa nova configuração. Senão o GitLab não vai funcionar, tá? Então todo ele aqui está configurado, ó, tá? Notem que tem tudo comentário, ó, por exemplo aqui, ó, eu posso configurar ele para o LDAP, ó. Então no momento que eu configurar ele para LDAP, essas entradas aqui serão descomentadas e configuradas de acordo com o meu servidor de LDAP, tá? Então tudo isso aqui fica em arquivo plano. Então essa é a vantagem de tu utilizar um sistema, um software em open source, porque aí tu pode editar o arquivo de configuração, modificá-lo e sair a utilizá-lo novamente, tá? Sem necessidade de recompilação, de fechar o arquivo num binário e nada disso, tá? Aqui nesse caso eu mudo o arquivo de configuração, rodo então o parâmetro lá para ele fazer a reconfiguração de todas as variáveis dentro do meu sistema e ele sai funcionando novamente, tá? E depois novamente eu posso dar um reconfigure e depois um restart, como eu acabei de comentar. Depois que eu estopei aqui, né, dei stop nos dois principais serviços do GitLab, eu faço a minha nova configuração e rodo a reconfigure e depois o restart para ele levantar o serviço. Dúvida?
perdi a senha de root no GitLab, tem como resetar? Já vou dizer assim para vocês, sim, como? Faça, tá? Por quê? Porque se vocês notarem aqui, eu só consigo acessar com a senha de root, tá? Ele quando tu instala ele, tá? Ele vai te pedir aqui, ó, isso aqui é para criar uma senha para um usuário de root, tá? Vamos supor que eu coloque a senha 12345 aqui, 12345 e dou change your password. Aqui ele não consegue porque precisa ter 8. Então tá, 1234567 1234567 ok, então eu troquei meu password com sucesso. Agora o usuário é root, mas vamos supor que eu não saiba a senha. Não sei a senha, esqueci a senha, login ou password errado, tá? O que eu vou fazer para trocar? Eu, antes de explicar a administração, já estou mostrando aqui para vocês os parâmetros básicos que eu vejo que o pessoal tem muitas dúvidas em relação quando eu mostro um serviço, é como resetar a senha de administração daquele serviço. Tá? Então eu resolvi fazer já de imediato esse procedimento nesse vídeo. Tá? Vamos supor que eu não saiba a senha de root, né? E eu quero alterá-la. Bom, segundo aqui a documentação, eu preciso digitar isso aqui da minha console. É claro que eu preciso ter acesso root ao servidor, tá? Senão nada feito. Então eu vou digitar GitLab Rails console-e production. Nesse caso ele vai deixar o meu servidor em estado de console, tá? Então notem que ele vai agora apresentar um shell aqui para mim, tá? Ele vai mostrar que GitLab é a versão, um GitLab Shell 11.00, PostgreSQL 10.12, tá? E agora eu preciso digitar alguns comandos aqui dentro. Ele terminar de carregar, ok. Agora sim, tá? Então eu vou digitar isso aqui, ó. User igual user here, ó, onde o usuário for id1 first, ou seja, onde o usuário 1, quem é o usuário 1? O root é o usuário 1, por isso que eu preciso digitar isso aqui, ó. Ele quer que eu mexa onde tem o usuário 1, que é o root, ó. Tá dizendo aqui, ó, user id 1 @root. Ok, o que eu quero fazer com ele? Eu quero setar uma nova senha para ele. Então qual é a nova senha? Vamos botar aqui, nova underline senha. Não tem problema, vamos botar uma senha segura, por favor. Tá? Ok. Vamos confirmar esta nova senha. Vamos confirmar essa nova senha. Nova senha confirmada. E agora eu vou dar um user.save para salvar essa configuração. Ó, então aqui ele está dizendo que ele foi alterado, tá? A senha. Tem um job, um ID de job aqui, ó, onde ele foi utilizado password change e foi entregue agora, deliver now, tá aqui. Ok, ó, tá dando como verdadeiro. Pós isso eu só preciso digitar exit e ele sai fora do shell do meu console do GitLab, tá? Então beleza. Agora eu posso vir aqui nessa minha interface e digitar nova. Eu até botar 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tentar. Ó, não funcionou, então realmente ele trocou. E se eu botar nova underline senha, tudo maiúsculo?